Pessoal, boa noite. Estou aqui para mais uma live. Agora com o Felipe Sabará, nós vamos conversar sobre o corona e os desafios da gestão municipal. A gente está organizando agora esse tipo também de lives para que vocês tenham oportunidade de conhecer os outros potenciais candidatos às prefeituras das outras cidades do Novo, né? A gente já fez aqui a estreia na sexta-feira com a Juliana Benício, que é a nossa vizinha aqui de Niterói. E agora a gente vai estar junto aí com o Felipe Sabará. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade de conhecê-lo melhor. E ao mesmo tempo também o pessoal de São Paulo que segue o Felipe vai estar tendo a oportunidade de me conhecer melhor dentro desse sistema, né, que é o sistema do Novo, que a gente precisa muito propagar as ideias do Novo para o Brasil inteiro. Só aguardar o Felipe entrar aqui para ele estar junto com a gente já já. Lembrando sempre da importância da gente sempre estar propagando os princípios e os valores do Novo, porque o Novo é a plataforma para que pessoas diferentes entrem na política para mudar a política. A gente está vendo aí as polarizações que sempre tem por objetivo manter quem está aí. E a gente tem que mudar essa turma, porque essa turma a gente já viu o que eles entregam e é sempre muito ruim para todos nós aqui no Brasil. E nas nossas cidades também. Só aguardando o Felipe entrar aí para a gente começar. Deixa eu ver se eu encontro aqui, a gente já está na hora. Ainda não. Estou vendo o Bruno aqui, estou vendo a Estela, estou vendo o Guiba, Maurício. Vamos aguardar aqui um pouquinho para a gente começar. Ah, o Felipe já está aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Agora ele está entrando. Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo. Fala, Fred, tudo bem? Boa Tudo noite. beleza? E aí, Como é você, que como é que tá? está em São Paulo? Tô bem, graças a Deus, aqui dentro de casa, né? Aproveitando para Todos trabalhar nós, bastante. né? Pois é, temos que ficar aqui agora, né? Essa é a deliberação, então a gente está aqui mais de um mês, né? Mais de um mês já em casa. Eu tô também. Foi o dia 18, foi o último dia que eu saí de manhã. Já de tarde já não saí mais. E estou completamente aqui recluso. Pois é. É o que tem para hoje, né? É o que tem para esses tempos aí, né? E a Mas gente, você tá infelizmente, bem. não sabe ainda qual é a perspectiva, né? Eu estou vendo o poder público bater muita cabeça aí. Mas, Felipe, eu vou começar, como você é o convidado, deixando você se apresentar primeiro para a nossa turma, falar aí Bom, do que te motivou, há quanto tempo você vem acompanhando o Novo, o que está acontecendo aí em São Paulo, suas perspectivas. bom, obrigado. Primeiro, obrigado, Fred, pela oportunidade de conversar mais uma vez com você. Eu que A gente fez. agradeço, você está brilhantando aqui a nossa noite. Pô. Pô, São Paulo obrigado. é a principal cidade do Brasil, Pô, não, são cidades irmãs, né? Rio e é São Paulo, verdade. temos um desafio enorme pela frente. Nosso último encontro, aliás, foi uma live, né, que fizemos no Rio junto com o João Moreira. Exatamente, com o João. Foi legal, na época que a gente Muito ainda legal. podia sair por aí. Mas, bom, meu nome é Felipe Sabará, eu tenho 36 anos, sou nascido aqui na cidade de São Paulo, nasci na Avenida Paulista, no Hospital Santa Catarina, então passei minha vida inteira nessa cidade que eu amo. Tive a oportunidade de morar fora algumas vezes, fora do Brasil, para trabalhar, mas meu amor pela essa cidade é muito grande e sempre retornei para cá, né? Então, sempre fiz trabalho social, basicamente minha trajetória foi muito no terceiro setor. Eu sou fundador da Arca, que é um instituto que acolhe pessoas das ruas e dá emprego. O foco totalmente em dar emprego e geração de renda para pessoas acolhidas das ruas.
Também sou empresário. Antes de ser empresário, eu trabalhei 12 anos numa empresa da minha família e fui executivo dessa empresa por 12 anos. Depois resolvi empreender na área também empresarial e montei uma marca de cosméticos que ela tem um cunho ambiental. Para quem não sabe, eu sou permacultor, que é uma espécie de conjunto de princípios e práticas para deixar a espécie humana mais aderente à natureza, né? Para a gente poder trabalhar de maneira mais colaborativa com a natureza e menos predatória. Então, trabalhar sistemas de água, sistemas de energia, sistemas de construção civil que tem um impacto positivo. Então, essa empresa que eu tenho, basicamente, a gente foi a primeira empresa no mundo a coletar garrafa de água mineral, né? Essas que a gente toma água. Então, a gente coleta em bar, restaurante e hotéis, passa por um processo de higienização e transforma essa embalagem em embalagem de cosméticos. Então, principalmente para shampoo, sabonete líquido, produtos assim de beleza, né? E todo o processo, quem faz esse processo são pessoas que a gente contrata também, que estavam nas ruas, né? Então, eu dividi minha vida aí entre terceiro setor, cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade, e depois o empresariado, né? E aí em 2016, no final de 2016, eu fui convidado pelo prefeito eleito para ser secretário de assistência e desenvolvimento social aqui do município. Fiquei 2 anos e daí esse prefeito decidiu se candidatar ao governo e eu acabei ficando com o atual prefeito um tempo, né? O Bruno Covas, que é o atual prefeito aqui de São Paulo. E aí não concordava com o jeito, né? Não concordo com o jeito dele de fazer as coisas, de fazer gestão. Acabei voltando para o setor privado. E aí esse candidato a governador foi eleito de novo e acabou me chamando para ser presidente do Fundo Social do Estado, né? O Estado de São Paulo são 645 municípios, então eu tive a oportunidade de ampliar minha atividade social aí, né? Em todo o estado, mas eu foquei bastante na periferia de São Paulo, que é, vamos dizer assim, a região mais vulnerável do estado. E aí, no meio do processo, eu decidi participar do processo seletivo, né? Na verdade, já tinha tido interesse em ser prefeito, obviamente pelo Novo. Aí você me perguntou desde quando eu estou no Novo. Eu estou desde 2017, a convite do Vinícius Poit, que é hoje deputado federal. Excelente deputado federal. Aliás, como todos os nossos deputados federais, né? Exatamente, exatamente. Aqui em São Paulo a gente tem 4 deputados estaduais também, que são muito bons. Aí no Rio você também tem um, né? Nós temos 2. Temos Chico Bulhões e Alexandre Freitas. E um federal, exatamente, que é o Ganime. E o Ganime, que hoje é o nosso líder, inclusive, lá na Câmara. Mas aí me filiei ao partido em 2017, junto com o Poit. E fiz isso muito para diferenciar, porque como eu estava trabalhando numa gestão que não era do Partido Novo, né? Eu me filiei para justamente falar, olha, minhas ideias no cunho político são alinhadas ao Novo, mas a minha atividade, eu tenho um chefe que não era do Novo, que era o prefeito, depois acabou sendo o governador também. E aí acabei sendo aprovado no processo seletivo do Partido Novo, foram 6 meses, né? Você também participou aí do processo, você sabe também como foi complicado. Eu concorri com 76 pessoas, fui aprovado dia 15 de novembro, e foi um pouquinho depois de você, porque você já estava aprovado no Encontro Nacional, né? Eu lembro. Verdade, é isso aí, já estava decidido. Porque aqui no Rio a competição foi muito menor, tiveram 18 inscritos, tá, mas só foram para a segunda fase 3, e desses 3, eu acho que os outros 2 não seguiram, não sei porquê. Então acabou que eu fiquei, no final, fui o único aprovado. Não teve nem desempate, nem nada. Então, eu vi lá, a gente se encontrou lá no encontro e eu estava na fase ansiosa ainda ali, estava aguardando o resultado, bastante ansioso. Foram 6 meses, eu fui o primeiro a me inscrever no processo seletivo em âmbito nacional, me inscrevi 00:01 do processo seletivo. Olha só. Então eu fiquei 6 meses roendo unha, enfim, passando aí um sufoco. As fases foram bastante competitivas e aqui na última fase era eu e mais 3, então éramos 4. Então não foi. Eu me lembro, tinha o Emerson Capaz, tinha o Diogo Luz, não é isso? Isso. O quarto era o cara que foi da Unimed, né? Da Unimed, isso, não, de alguma... Lotenberg, exatamente. Flávio Lotenberg, que foi presidente da AMIL, exatamente, e é presidente do conselho do Einstein.
Então, aí no final, felizmente, aí deu tudo certo, a gente foi aprovado e agora... Bom, mas você tem muito mérito, né, nesse processo, né? Obriga a nós, né? É, Nós mas dois aí somos... foi mais difícil, eu acho. Não, aqui foi complicado. Eu vou te falar que eu passei maus bocados. Eu estava numa situação muito complicada, porque eu estava no governo, né, trabalhando como secretário, e eu decidi sair do governo mesmo não tendo sido aprovado ainda. Eu saí 20 dias antes e falei, olha, para vocês saberem, para vocês verem o tanto que eu quero me candidatar pelo Partido Novo, eu abandonaria qualquer cargo, né? Porque, enfim, minha intenção realmente é o município. É que o prefeito atual aqui, o Bruno Covas, embora ele esteja doente aí e tal, então não quero criticar ele como pessoa, porque, enfim, é um cara que tem que se cuidar e tal. Eu não tenho nada contra ele como pessoa, mas é um cara que eu não admiro como gestor, como chefe e tal. Então, É, isso aí, eu acho que tem que ter uma separação muito grande, né, entre o lado pessoal e o é, lado da competência, né? São coisas diferentes. exatamente, A não exatamente. ser quando o cara aí sim, ele tem uma má conduta, ele é um corrupto, aí é diferente, aí já é pessoal, infelizmente. Pois é. Não, mas aqui eu mandei aqui uma mensagem de parabéns para ele de aniversário há 2 semanas atrás, ele respondeu e tal. Então a relação está cordial. Agora somos adversários políticos, né? O Novo bate de frente com as políticas do PSDB, né? Nós somos liberais, eles se dizem aí social-democratas, né? Que está mais para esquerdista. Olha só, Felipe, não sei se eu posso interromper, mas eu Claro, por acompanho, favor. assim, a minha história, assim, eu sempre votei, Uhum. a grosso modo, eu votei no PSDB no passado, né? O que Antes tinha, né? antes de eu, mas assim, mas acompanhando lá a transição do governo de Minas, né? E Sim. vendo o que o PSDB fez no governo, o PT nem precisa falar que foi um horror É, completo. Mas, cara, o PSDB não foi menos, não. é, Assim, é um bem parecido. descaso com as contas públicas, Uhum. sabe? É aquele Sim, negócio, esse que eu acho que é o maior problema. Eu vivi muito isso lá no Flamengo, que foi meio uma gestão, era meio uma gestão pública. sim. Como Uhum. ali o cara não entra com o bolso dele no final da história, ele acaba que Uhum. ele vai fazendo concessões Sim. para as corporações e Uhum. faz. E lá fizeram direto, o PSDB fez direto isso ao longo. E os políticos atuais, a gente está vendo agora nessa crise. Ninguém Uhum. está falando. A iniciativa privada, todo mundo que está na iniciativa está perdendo dinheiro, está perdendo renda, está perdendo carga horária de trabalho. Tem um monte de programas para tentar atenuar as perdas dessa turma, né, que é até justa. Cara, no Sim. poder público, o que está acontecendo? Aqui Continua está. igual. Agora, como o nego está em calamidade, estão abrindo o lado fiscal. Ao invés do pessoal investir no coronavírus, já tem projeto na Câmara de Vereadores para aumentar funcionário público do Sim, município, na sim. Assembleia Legislativa para aumentar salário de funcionário do Estado. Cara, É é inacreditável. inacreditável. É Surreal. inacreditável. E esses caras fizeram isso a vida toda. Agora, onde é que resulta isso? Uhum. Na falência do serviço público. Falência. Porque Já na tá hora do ruim. cidadão ser beneficiado, ter algum retorno pelo imposto dele, a conta, o dinheiro é todo sugado por essa turma. E quando você vai, não sei como é que está em São Paulo, mas aqui no Rio, essas compras sem licitação, historicamente sempre foram muito ruins, e Uhum. agora continua pelo Pior mesmo ainda. caminho. Quer dizer, é um Sim, claro. negócio horroroso, né? Então, Abriu a assim, a porteira, minha né? visão hoje sobre PSDB é horrorosa, sabe? Assim, Sim. eu estou convencido dessa frase que o Novo vive pregando, com esses políticos que a gente tem, a gente não vai conseguir a cidade que a gente quer, o estado que a gente quer, o país que a gente quer. Cara, Uhum. é isso mesmo. Tem pessoas como Concordo. você, como eu, entrar para dar exemplo, como o Poit, como a turma toda aí de São Paulo, né? Alexis, Uhum. Adriana, Ganime aqui, os estaduais. Cara, tem que ter cada vez mais gente assim, Isso. mais, que é para Uhum. ter massa também para tirar essa turma toda que está aí. Senão, esquece, nós não vamos Concordo. evoluir. A polarização é entre o péssimo com o ruim. Concordo. Não tem polarização com o bom. Não tem, Não, não. infelizmente. Não, não. É terrível. E você falou tudo aí. Para onde você olhe historicamente, né? Você fala, não, mas aí o PSDB era o melhor que tinha. Mas quando você entra dentro dos detalhes, que é o que você fez em Minas, e é o que eu pude viver aqui também em São Paulo, né?
Aliás, aqui, quando eu assumi como secretário, eu assumi logo depois de uma gestão do PT, e aí participei de uma gestão do PSDB. Então, eu conheço o que o PT deixou e depois o que o PSDB está construindo. Então, não é o que a gente defende como nova política, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Eu gosto muito do que você sempre fala aí sobre o Rio, que precisa de um choque de gestão, né? É isso. Eu gosto muito disso que você fala, porque principalmente aí no Rio, né, que a coisa está realmente, né, muito degradada politicamente, ninguém acredita mais em nada, e você aí com a sua trajetória, bom, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória para os meus seguidores aqui agora. Eu vou falar então um pouquinho. Bom, eu sou um carioca mesmo, né? Tenho uma experiência enorme em gestão, mas nasci de uma família de classe média, mais velha, estudei escola pública a minha vida toda, até fazer o curso vestibular na época, né? E entrei para uma universidade boa aqui do Rio de Janeiro, particular, fui bolsista, me formei em engenharia muito cedo, com 21 anos de idade, fiz concurso da Petrobras, fiquei na Petrobras quase 6 anos, ocupei cargo de gestão lá, mas fui convidado para ir para Lojas Americanas e fui. Na época até a gente me achava meio maluco como é que sai, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu conheci um grupo empresarial maravilhoso, né? E todos cariocas, brasileiros e cariocas, que hoje são considerados grandes gestores, administradores de padrão mundial, né? Legal. Cresceram pra caramba. O Warren Buffett considera aquela turma lá os melhores administradores, todos brasileiros. Sim. Mas nunca tiveram muitos negócios ligados a concessões, a áreas reguladas de governo. Sempre muito consumo. Varejo, né? Varejo e depois indústria, né? Ambev, né? Brahma, depois Ambev, depois Embev, e foram para fora do Brasil e hoje dominam o mercado de cerveja mundial. Budweiser, né? São donos do Burger King, exatamente, Heinz. Brasileiros. Promovendo, são vários brasileiros ocupando cargos chaves fora do Brasil hoje, né? Então, isso mostra que não tem problema de capacitação, tem problema de modelo. Qual era o foco? Sempre metas claras, um acompanhamento violento, as pessoas se desenvolvendo naquela direção, sempre num ambiente de meritocracia, sem nenhuma mamãezada, apadrinhamento, coisa nenhuma. A companhia prosperou pra caramba, depois eles continuaram prosperando e eu fui empreender, resolvi sair, empreender, e logo me tornei sócio de uma rede de varejo, que você deve conhecer, que é carioca, mas espalhada pelo Brasil inteiro, que foi a Richard. Então eu fui sócio também, diretor-geral da Richard. Richard é muito legal. E a gente comprou depois a Salinas de biquínis, mas quando chegou em 2011, a gente vendeu a companhia. E aí eu fiquei assim, pela primeira vez na vida, 2012, eu tive um tempo para mim, né? Quer dizer, assim, um ano sabático. Eu não cheguei a ter um ano sabático, mas eu tive um período assim, até que eu fui convidado para ir lá ver o Flamengo, que era uma coisa que eu não levava muita fé, que para mim era um ambiente... Eu sempre fui muito avesso à política, a coisas que eu achava assim, esse negócio não é produtivo, não é sabe? Entra numa conversa de que não é o objetivo, eu não tenho muita paciência para isso. É chato demais. Mas no Flamengo, eu falei, cara, eu posso participar se for dentro de um modelo que não tenha esse tipo de interferência. Não vai ter, bababá. Aí eu falei, tá bom, vou lá. E foi assim. E foi dado um choque de gestão. Acabou com esse negócio de dar palpite. Depois, no dia seguinte de uma derrota do time de futebol, assim, tudo é ruim, né? E aí, assim, cara, mas não é assim. Perdeu o jogo de ontem. Futebol, esporte, você perde, você ganha. Né? Ainda mais com o tamanho de torcida que tem o Flamengo, né? Exatamente. E naquela época não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas, de novo, muita gente qualificada. Eu não acredito em salvador da pátria. Acredito em trabalhar junto com gente boa, num ambiente produtivo, sério, claro, transparente. O que tá bom, o que não tá bom, não tá bom, tem que ser melhorado. Até mesmo puxando para o que está ruim, para a gente já ir resolvendo logo, botar o problema em cima da mesa. E o Flamengo equilibrou as contas e disparou, né? E aí eu falei assim, talvez dê para fazer isso no Rio de Janeiro. Porque o problema que a gente tem, que a gente já veio falando sobre isso até agora, é um problema de gestão. É simples. E cada vez, Felipe, eu me convenço mais disso.
cada vez mais. Quando eu olho, você vai olhar, você bota a luva e olha, caramba. Então, eu tenho exemplos aqui na área de saúde, está aí esse negócio. Pô, como é que pode um cara fazer um hospital de campanha que custa 8 vezes mais do que um hospital de campanha que está sendo feito em São Paulo? Pô, será que ninguém consegue ver uma coisa dessa? Será que não tem um telefone? Né? Você no teu negócio, você fala com teus concorrentes. Quando você está falando, né, de um negócio em comum, você, peraí, como é que é isso? Como é que você fala sobre shopping? O cara do shopping está explorando demais a gente. O cara não vai te dizer tudo bonitinho, mas, porra, mas tem um interesse comum ali. Você sabe. 8 vezes é inacreditável. E aí, o que o governador faz? O governador novo. 3 vezes já seria, né? 8 vezes. 8 vezes. Aí o governador, o que ele faz? Ele vai e tira do portal de transparência a informação. Resolveu o problema. É um escândalo. Varinha mágica. A varinha mágica. Que eu tô falando. Aí você vai. Tecnologia no setor de saúde. Em qualquer setor, não tem. Que podia estar simplificando. O Rio de Janeiro hoje perde competitividade para trazer empreendedores. Então eu digo assim, o Flamengo em 2012 é o Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme de desenvolvimento. Nossa. É a cidade mais completamente degradado. O Flamengo em 2012 era isso. Eu não estou dizendo que a cidade do Rio de Janeiro é tão simples de administrar como o Flamengo. Não é isso que eu estou falando. Sim, sim. Mas é o potencial, né? Cara, o potencial de sair do buraco, né? O potencial é imenso, porque o Rio de Janeiro tem muito ativo. Tem universidades maravilhosas, tem 20% da produção científica do país, forma muita gente e exporta. E o turismo, né? Turismo impressionante. E tem potencial de turismo, tem ativos naturais maravilhosos, tem uma cultura maravilhosa, teria um jeito de viver muito legal, tudo degradado. Aí que eu falo assim, a gente traz luz hoje o Rio de Janeiro como uma bagunça. Você olha para o Rio assim, é uma bagunça. Qualquer coisa. A saúde, de luz aí, as ruas. E aí fala assim, para resolver choque de gestão, tolerância zero com a corrupção, para fazer algumas poucas coisas fundamentais funcionarem. Saúde, facilitar a vinda de empreendedores, a vida dos empreendedores, dos pequenos e dos micros, e trabalhar muito bem na educação básica, coisa que São Paulo faz muito melhor do que o Rio de Janeiro, que Sobral faz muito melhor do que o Rio de Janeiro, que cidades do Espírito Santo fazem muito melhor do que do Rio de Janeiro, várias cidades do Nordeste. É um descaso, é um descalabro. Então é isso. Resume a minha história e o que eu acho que tem que ter por aqui. Agora, coragem não te falta, hein, meu? Porque sair da zona de conforto, entre aspas, aí, e enfrentar essa bucha aí, porque só a campanha já vai ser brutal, né? Porque a gente olha aí os candidatos no Rio, é inacreditável. Você não... assim, não tem opção, né? Agora, isso é bom para você, porque, bom, você tem aí um nome já que já diz tudo, né? O Fred Luso. Vai trazer luz e vai dar um choque de gestão aí. Então, eu tenho muita admiração por você. Assim, aqui em São Paulo também a gente está indo para um caminho difícil, né? Concorrer a uma prefeitura como São Paulo não é um negócio simples. Mas, assim, eu me admiro de você ter topado aí essa bucha mesmo aí. Mas não sou eu, né, filho? É você, somos todos nós, porque que eu falo, e eu tenho falado isso pra caramba e vou repetir aqui para todo mundo que tá aqui nos acompanhando, que é importante. Eu até brinco assim, cara, não é, eu tô torcendo por você. Eu falei, cara, não adianta, é pouco. Se você vai torcer por mim, já tá perdida a guerra, sabe? Assim, porque, cara, é difícil pra caramba. Esses caras não vão largar o osso. Para eles é questão patrimonialista. É modelo de poder, é profissionalismo, é político profissional, é carreira. Como é que um cara quer concorrer pela terceira, quarta vez para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro? Por quê? Não faz sentido. Isso não faz sentido. Qual é a motivação? Aí você vai ver os contratos que foram feitos no passado. Aí você entende. Porque não é o benefício público, não é. Por que eu tô participando disso, Felipe, e resolvi fazer isso, e a ficha foi caindo para mim a partir do segundo semestre de 17, e essa experiência do Flamengo teve um clique para mim, porque senão eu não estaria aqui, porque também eu encontrei o Partido Novo. E quando eu fui pesquisar, eu entrei para o Renova, olhei os partidos todos, eu falei assim, cara, não dá.
Com exceção do Partido Novo. O Partido Novo é uma exceção. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ele está em Constituição. Mas ele tem uns pilares de valores que não tem nenhum outro partido. E que aí permite que uma pessoa, pelo menos como eu, participe. Eu não participaria pelo PSDB, eu não participaria pelo DEM, eu não participaria por nenhum outro partido. Não participaria. Falando, melhor ficar em casa, porque eu já sei que não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. É aquele negócio, quem tem a chave, tem cara que tem... Ele fala, não, o Novo tem dono. Peraí, como o Novo tem dono? E os outros partidos? Só tem cacique, mistura o poder público com o partido, todos. O presidente do partido sempre é um político relevante. Ele mistura o dinheiro do gabinete dele com o dinheiro do partido. Eu sei porque eu vi, eu não estou inventando, não. Eu ia conversar com o cara do partido. Não, esse aqui é o gestor do partido. Aí no dia seguinte, eu ia falar com o cara que decidia pelo partido, que era um deputado. O cara também era assessor do deputado lá, ganhava pelo gabinete. Como é que pode? Sim. No Novo isso é impensável. No Novo isso não pode. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes no Roda Viva. A última vez que ele falou no Roda Viva, ele tentando defender o presidente do partido dele. Né? Carlos Lupe. Todo mundo sabe quem ele é. Que o cara estava ganhando salário de um dos gabinetes na Câmara dos Deputados e ele achou normal. Ele falou, isso é normal. O Ciro Gomes falou, isso é normal. É normal para eles. É surreal. Todos eles. Felipe, olha só. Eu participei, né, ainda do lado partidário, da montagem dos gabinetes. Né? Eles me convidaram, os deputados, Poit, na época era o Marcel, Ganime e Thiago Mitrô, me convidaram para fazer parte lá de algumas bancas, para contratar o diretor lá do gabinete da bancada e tudo mais. Muito bem. E depois, de 15 em 15 dias, eu ia lá, porque eu acompanhava lá pela área de apoio ao mandatário. Aí um dia lá, brincando com o cara que é o chefe da bancada, eu virei para ele e falei assim, vem cá, deve ser um saco para você, não? Um bando de caras aí pela primeira vez aqui, que não entendem nada de que tem que fazer, porra, devem te encher o saco, você já é um cara experiente, provocando ele. Ele virou para mim e falou assim, ô Fred, os caras realmente perguntam pra caramba, mas aprendem muito rápido e estudam pra cacete. Essa é a grande diferença. Né? Agora eu vou te falar uma coisa que você não me perguntou e que eu nunca tive aqui. Eu falei, o quê? Ele falou, eu posso cobrar todo mundo que trabalha comigo. Eu nunca pude. Felipe, você é empresário. Imagina. Você não pode cobrar quem trabalha com você qualidade de serviço. Porra. Não. Que isso? É inacreditável. Mas isso é normal. Se você for perguntar para um Ciro Gomes, para esses caras que estão aí há 500 anos, não, Fred, política é diferente. Como diferente? Tem um cidadão ali que pagando imposto, somos nós também, a gente representa. Como diferente? Isso explica tudo. É um descaso. É um descaso. Ninguém quer se aborrecer. Ah, não. Por quê? Porque não afeta no bolso. Nós estamos aí nessa crise toda. Toda a população contribuindo. Cadê a contribuição do poder público? Zero. Cadê? Cadê lá o deputado, o presidente da Câmara, até o presidente da República? Fala assim, tem aqui uma proposta para fazer um corte de salário da turma durante o período do coronavírus para a gente aplicar. Vamos pegar o fundo eleitoral e o fundo partidário e vamos aplicar. Em benefício daqueles que mais precisam. Aliás, aproveitar isso que você está falando e fazer aí uma propaganda do nosso abaixo-assinado, que está no link da minha bio, para justamente apertar e pressionar os políticos a baixarem o seu salário. Não só durante a pandemia, mas cortar os privilégios e penduricar os benefícios aí. Então, a gente está com mais de 17 mil assinaturas já. Já vai bater 20 mil assinaturas e a gente vai entrar forte agora. A gente está apoiando o PL, né, Projeto de Lei 6726. O Poit está em cima disso, lá em Brasília, para a gente justamente pressionar, porque é o que você falou, é inadmissível a população toda tá diminuindo os rendimentos e os políticos ali recebendo dinheiro dos nossos impostos sem mexer no bolso. É inacreditável. Agora, só para esclarecer aqui, para quem não conhece o Partido Novo, que está nos vendo, Fred, assim, tem muita gente que não sabe
exatamente os grandes diferenciais do Novo para outros partidos, né? Então, eu sempre, acho importante falar. Que eu falo aí, eu procuro dar uma revisada, né? A primeira coisa o Partido Novo não faz coligação, aliás, faria coligação com o partido ou alguns partidos se tivessem as mesmas premissas de princípios e valores, né? Por exemplo, de não usar dinheiro do fundo partidário e fundo eleitoral. Como todos os outros partidos utilizam, o Novo não pode coligar e não vai coligar. De não ter aparelhamento da máquina pública. A coligação não, então tantos cargos para mim, tanto cargo para você. Impensável. Exatamente. O famoso toma lá da cá. Não tem também. Segunda coisa que o Novo não tem, 100% dos candidatos e mandatários e pessoas do Novo, que são a maior parte voluntários, ficha limpa. Então, o Fred e eu passamos aí por um screening, aí Verdade. Uma análise profunda nas nossas vidas, para a gente poder, primeiro, ser pré-candidato, que a gente é, e depois, para qualquer tipo de cargo que você tenha no partido, voluntário, inclusive, porque os diretórios são todos voluntários, você tem que ser 100% ficha limpa, né? Então, isso também é um diferencial brutal, né? E o terceiro aí, que também acho legal, que você já mencionou, é que nenhum membro de diretório, nenhum dirigente do partido pode concorrer ou pode ter cargo público. Então, isso impede... Nem ter parente concorrendo. E nem parente concorrendo. Então, isso impede muito que essa velha forma de fazer política que o Fred mencionou ocorra, porque justamente separar as coisas. Quem é diretor do diretório municipal, por exemplo, presidente ou diretório estadual ou federal, não pode ter nem concorrer, nem ter nenhum cargo público e nem seus familiares. Isso evita esse domínio aí de caciques políticos partidários. Então, só esses três diferenciais que o Novo tem aí já fazem uma super diferença de impacto positivo, né, Fred? Então, para quem aí está com dúvida sobre quem votar ou que partido, às vezes quer se envolver com a política, como você falou, e eu também, a gente queria, mas quando você olhava para os partidos, falava, não dá, não tem a menor condição de entrar para a política pelos partidos que estão aí, porque você acaba afetando a sua própria história, né? Você tem aí uma carreira ilibada, você foi desde concursado, depois executivo, depois empresário, aí você de repente entra para a política e suja o nome de uma história toda de vida por causa de um partido ridículo, né? Exatamente. Então, o Estatuto do Novo, para quem não leu ainda, é muito claro em definir os princípios e valores, a começar do que a gente falou de não usar a verba pública, de não coligar, a não ser que o partido tenha exatamente mesmos princípios, e não tem, né? O único partido que é como o Novo é o Novo. Então, como diz por aí, né? Somente o Novo é novo. Só o Novo é novo. O Poit criou lá a hashtag dele, Novo de Verdade, né? E uma coisa interessante é que nós somos acusados de sermos puristas. Não, vocês são puristas. Política não é assim. Você, opa, sabe? Cara, a gente pra gente, a gente não vai aceitar atalho. Ah, então vai demorar. Então vai demorar. Por isso é que eu chamo a atenção de que todo mundo tem que participar muito. Mas graças a Deus, eu acho que o bem vence o mal. Pode demorar, mas vence. Vence. Mas depende muito de energia, de luta, de resiliência, de não querer ir pelo atalho. E a gente às vezes vê, não, não dá esse jeitinho, não vamos dar jeitinho nenhum. Vamos reto, vamos fazer o certo, vamos fazer o que é correto, porque isso é que é duradouro. Agora, a gente tem uma vantagem nesse aspecto. É que a maioria das pessoas deseja isso. Elas só não sabem ainda identificar quais são. Porque o processo é todo feito para empanar, para criar uma nuvem, para não dar para ver direito. Sim. Mas com o tempo a gente vai mostrando com clareza. Por exemplo, deputados federais. É o único lugar ainda, infelizmente, que tem um ranking de avaliação independente dos deputados, que chama-se ranking dos políticos. São 513 deputados federais. O Novo tem 8. Os 8 do Novo são os primeiros colocados no ranking dos políticos. No ano inteiro de 2020. No ano inteiro, todos os meses. Trocam de posição entre eles, mas são sempre os 8. E com um detalhe, eles gastam menos da metade do que os outros deputados gastam em média. Muito menos. Então, gastam menos,
e entregam mais. Por quê? Porque tem aquele detalhezinho lá que o cara da bancada falou: posso cobrar todo mundo que trabalha comigo. Não tem cabide de emprego, não tem rachadinha, não tem nada. Mas isso é normal na política, como o Ciro Gomes falou. Normal como, cara pálida? Não é normal coisa nenhuma. Isso é uso do dinheiro público indevidamente. Isso é roubo. Sabe? Sim. É isso. É simples assim. É demorado? Não importa. Vamos chegar lá e vamos crescer. Governo de Minas, igual. Nenhum secretário foi colocado lá por indicação política. Todos passaram por processo seletivo. Que, aliás, o processo seletivo, o Felipe Sabará tem compromisso de fazer isso, se ele eventualmente vier a ser candidato e for eleito, e eu a mesma coisa, e todo mundo do Novo. Também. O processo seletivo do Novo, no fundo, é para dar um padrão de qualidade a quem se candidata. Porque se todo mundo que se candidata pode ser eleito. E ao ser eleito, tem que ter um mínimo de capacidade para o cargo que está disputando. Isso é uma exigência que o Novo se autoimpõe. Porque arrumar candidato para o Novo não seria difícil. Mas arrumar candidato bom é muito difícil. Verdade. É muito difícil. E para o time também. Se a gente passou, por que a gente não vai fazer nossos times passarem por isso? Né? Exatamente. O exemplo é a melhor forma de fazer e de ensinar. O Zema está dando o exemplo, está passando, está comendo pão que o diabo amassou. Todo dia ele critica ele, porque ele não tem realmente a maioria na Assembleia Legislativa, tem 3 deputados numa Assembleia de 77, mas já tem 22, 25 já trabalhando mais próximo. Porque demanda tempo mesmo. O cara perceber que não adianta querer ir pelo acostamento e não vai. O cara que sempre foi pelo acostamento fala: não, dá para ir de novo. Não dá para ir pelo acostamento. Aí vai convencendo. Garanto que o Zema vai fazer um governo maravilhoso. No coronavírus, ele hoje mesmo publicou, ele já está tendo resultado melhor do que a maioria de todos os outros estados. Não, aliás, eu vi uma entrevista dele hoje para a Globo em Minas, ele trucidou a repórter que tentou pegar ele. Não sei se você chegou a ver essa entrevista. Não. Eu até vou te mandar no WhatsApp. Uma repórter sobre o negócio da carta? Sobre a carta que ele não assinou e também sobre uma série de medidas lá, de isolamento, não isolamento e tal. Ela foi tentando pegar ele a entrevista inteira e ele foi sereno. Ele é sereno, né? Como todo bom mineiro. Mas ele é firme. Oi? Mas ele é firme. Ele é firme. E ele deixou muito claro. Ele falou: olha, eu não vou me envolver em assuntos que não sejam de problemas de Minas Gerais. Eu já fiz isso e não foi legal. Então, eu vou me ater às minhas condições, a minha situação aqui. E foi na categoria, dando ali uma resposta fenomenal, na minha opinião, para a repórter que ficou totalmente desconcertado. Então, quando a pessoa faz tudo certo, é isso. Tem autoridade também, inclusive, para a imprensa, né? Porque a imprensa vai pegar. Não, e você sempre fala da mesma maneira. Você não precisa ficar inventando historinha, né? É isso aqui. Né? E muitas pessoas ontem me mandaram um zap aqui do Rio. Pô, como é que o Zema não assinou o papel? Bababá. Eu respondi da seguinte forma. Falei, cara, eu não assinaria. Eu também não. Eu não assinaria. Porque, peraí, uma coisa é defender a democracia e defender as instituições. Sim. Que a gente defende, o Novo defende completamente. Claro. Outra coisa é defender essas personalidades que estão aí. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Porque eu não vi esses caras proporem a redução dos salários deles na hora da crise. Eu não via. Por que eu vou ter que dizer que esse cara é legal? Não. Porque é conveniente? Que isso? Exatamente. Uma coisa é a instituição. Quero fechar o Congresso? Não. Quero fechar o Supremo? Não. Queremos manter as instituições. E estamos trabalhando para botar gente boa lá. Já colocamos 8. Um dia nós teremos colocado 100. E aí esse negócio começa a mudar. É esse o nome do jogo. É pelo processo democrático. É duro. Os números, né? A gente teve 300 mil votos em 2016 e 22 milhões de votos em 2018, né? 2019, para o mandato de 2019. Ou seja, o Novo saiu de 300 mil votos para 22 milhões sem atalho. Fazendo direito... E vamos conseguir mais agora em 2020.
e vamos conseguir mais em 2022. É caminho de ida, perseverante, calmo, mas nós vamos seguindo. O teu exemplo, Felipe, vai trazer muito mais gente jovem, qualificada, para vir. O Novo está expandindo. O meu exemplo vai ajudar também. Nós vamos ter, eu não sei como é que está em São Paulo, que agora não estou acompanhando mais, mas aqui no Rio, nós vamos ter cerca de 40 candidatos a vereadores muito qualificados. Eu estou fazendo live com eles todos os dias. E de vez em quando eu vejo alguém que eu não conhecia e fico impressionado. E outra coisa, geograficamente nós estamos expandindo. Está começando a ter candidato de todas as regiões do Rio de Janeiro. O que é muito bom, que mostra que essa história de que o Novo é um partido de elite é falácia. Que, na verdade, entrega de qualidade, de serviço público, beneficia as pessoas que mais precisam. O cara que tem dinheiro para pagar plano de saúde não precisa que a saúde funcione bem. O cara que tem dinheiro para botar o filho num colégio bom particular não precisa que a educação pública funcione bem. Exato. Aqui em São Paulo a gente tem 2 exemplos, inclusive, que eu sempre uso quando venho com essa frase aí famosa de partido de elite. É a Janaína Lima, que nasceu no Capão Redondo, que é a região mais violenta aqui da Zona Sul de São Paulo. E o Daniel José, que também veio, né, do interior de São Paulo, uma família simples, né? A mãe dele era diarista. E a Júlia Lucia, lá de Minas, lá de Brasília, mesma coisa. Lucia, enfim, pessoas que saíram da periferia, da favela, inclusive, que é o caso da Janaína, e hoje estão na política. Então, esse negócio de Novo é partido de elite é desculpa para não conseguir fazer direito. Quem, né, aquele negócio, não sabe fazer, dá desculpa. Então, os outros partidos estão sempre dando desculpa com relação ao Novo, aí, sempre falando mal, né, porque é bando de novato. A defesa de quem faz mal as coisas é tentar dizer que quem faz bem, não faz bem, faz igual a ele. É essa a defesa. O Novo não é novo, o Novo é velho. Não, o Novo é elite. Uma vez eu estava na feira, que eu ando muito em feira livre, agora não estou mais. Eu antes estava andando, conhecendo e aprendendo. Agora eu estou conectando, conhecendo e aprendendo, né? Porque estou isolado. Mas eu estava numa feira na Glória e eu ia andando assim, ali é uma região que tem muita gente do PSOL e do PT. Aí o cara virou, laranja? Porra, vocês são o partido de banqueiro, do Itaú, dos empresários, não sei o quê. Eu falei, mas que empresário que você está falando? Você está falando da Odebrecht, que vocês eram sócios? Ou você está falando dela aqui, que está vendendo aqui produto aqui na feira? De quem que você está falando? Aí o cara... E a feirante falou, gostei de você. Eu falei, cara, é isso. A gente está falando é desse cara. Esse cara que não é apoiado pelo poder público, que não tem nada. Esses que se associaram ao poder dominante para saquear não são empresários, são ladrões. Não. São oligopolistas. Então, não tem nada a ver com empresariado saudável, pô. Desculpe, falei. Exatamente. Os amigos do rei, né? É. Só ganham dinheiro quando estão próximos da política, quando está com... Não existe corrupto se não tiver corruptor. E não existe corruptor se não tiver corrupto. Isso aí foi uma grande ação orquestrada para saquear a população que precisa. Olha aqui, Fred. O pessoal está falando aqui, o Turbin Agostinho, que é um amigo meu aqui, muito, muito especial aqui de São Paulo, empresário também, ele fala que o Novo é o melhor partido do Brasil, é o mais e único decente, né? É isso mesmo. Exatamente. Eu estou aí com amigos meus também, Ricardo Stabile, Estela, a turma toda aqui do Rio também está presente aqui com a gente hoje. Renata Couto, o Ricuts começou a escutar a gente com a live que eu fiz com o Poit e ficou agora, tá em todas as nossas lives aqui. Tá cheio de pré-candidato aqui também a vereador, Fred. Daqui do Rio também tem. O pessoal todo aqui. Deixa eu ver. O Rodrigo Leite. Muita gente legal. O Kriner também que vai sair pré-candidato aí a vereador. A Márcia Rocha, daqui do Rio, está sempre nas minhas reuniões. Show de bola, meu. Eu tô muito feliz de conversar com você. A Estela, que é a musa aqui do Rio. Quem que é? A Estela. Ela é super ativa como voluntária. Tá sempre em todas as lives, na rua. Eu digo que ela é a musa dos motoristas de táxi. Fala com tudo quanto é motorista de táxi. Propaga o Novo dia e noite sem parar. Espetacular.
que é outra coisa que a gente tem de vantagem, né? Os voluntários. Militância do Novo, que é muito, muito forte, aguerrida, acredita nos princípios e valores, está sempre com a gente na rua, folhetando, com barraquinha. Aqui a gente vai na Paulista, né? Aí no Rio eu não sei quais os cenários que vocês mais utilizam. Eu tenho andado muito, quer dizer, o pessoal faz nas praias, e agora a gente tem Novo em tudo quanto é canto. Então a gente chama de Novo na rua. Então a gente vai muito para feira livre. Eu já fui para Ramos, para Penha, para Guadalupe, e até para Glória, como eu citei aqui. Legal. A gente está fazendo muito isso também, que é a hora que o pessoal está andando e a gente tem a oportunidade de propagar o Novo, principalmente. Que legal. Mas, Felipe, fala aí quais são suas prioridades para São Paulo. Aqui? Que você está olhando assim como coisas relevantes para fazer aí. Aqui, estão aproveitando esse momento de isolamento social, né, afastamento social, para estudar bastante o plano de governo, né? Então, para quem não sabe, o Fred e eu somos pré-candidatos. Por quê? Porque a legislação exige que a gente participe de uma convenção municipal, que deve acontecer lá para julho, se o calendário eleitoral não mudar. E aí, a partir do momento que nossa chapa, né, que é, no caso do Fred, o Fred vice-vereadores e eu, a minha vice-vereadores, sermos aprovados, nós então passamos a ser candidatos, que é uma coisa meio besta, né, na minha opinião, porque tanto o Fred quanto eu já fomos aprovados no processo seletivo do Partido Novo. Então a gente já está escolhido, né? Então, mas você sabe por que é isso mesmo, né? Porque o objetivo todo da legislação eleitoral é para postergar o processo ao máximo, para ter pouca competição e ser muito mais difícil para os novos entrantes. No fundo é isso. E também para dar tempo deles coligarem, negociarem, fazerem o de sempre aí, né? Mas a gente está preparado, então, aqui eu estou fazendo aqui, eu estou bastante focado no plano de governo, a gente está com 22 voluntários. Espetáculo. Quem está coordenando, na verdade, assim, a parte operacional é a minha vice, que é a Marina Helena, que, enfim, é uma pessoa muito qualificada, estava lá com o Paulo Guedes em Brasília e tal, e agora tá comigo aqui. E então a gente dividiu as 28 secretarias que a gente tem em São Paulo. Hoje, inacreditavelmente, são 28 secretarias. É muita coisa. Eu brinco que Jesus Cristo, né, que dizia que é o Filho de Deus, tinha 12 discípulos, e o Bruno Covas quer ter 28, né? Não vai dar para ter 28 apóstolos. Não tem como você fazer reunião com 28 pessoas, não existe isso. Não dá. Ainda mais uma cidade como São Paulo, Rio, aí, não tem a menor condição. Então, meu número meta são 10, mas eu admito ter até 12, mas o meu número meta são 10. Legal. Aqui a gente agrupou as 28 em plataformas, então a gente está estudando por plataforma. Então, por exemplo, a gente colocou educação com cultura, é uma plataforma. Saúde com esporte, é uma plataforma. Eu coloquei cultura e esporte junto com a educação. Saúde aqui no Rio é o principal problema, então a gente está deixando ela separada mesmo. Sim. É que esporte, Fred, o esporte, basicamente, a prática do esporte no Brasil, ela é voltada à saúde, né? Sem dúvida. Assim, 0,1% só dos praticantes de esporte no Brasil se tornam profissionais. Então, quando você coloca o esporte dentro da plataforma saúde, você ataca na prevenção de frente, você vai direto para a prevenção. Eu fiz uma pesquisa aqui em São Paulo e menos de 90% da população com uma renda até 4 salários pratica esporte. Então, justamente por isso que essas pessoas têm muito problema de saúde, né? Então, fiz isso. Aqui eu agrupei também, a gente criou uma secretaria chamada Vida Urbana, que agrupou urbanismo, mobilidade, licenciamento, habitação. A gente criou uma outra plataforma chamada de cidadania. Eu estou colocando saneamento também nesse grupo aí. Saneamento. Eu acho super. Aqui para o Rio é um problemaço. São Paulo está mais avançado que a gente nesse aspecto, bem mais. Não, se bem que, olha, 13% da cidade de São Paulo não tem acesso à coleta de esgoto. Então, mas no Rio, tem quase 20% não tem, 14%, 15% não tem, e menos da metade tem tratamento. Então, o tratamento de esgoto no Rio não chega à metade da cidade. Nossa, é um horror. Enfim.
Mas então aqui a gente está fazendo, agrupando, e aí a gente está com especialistas, então todos os dias a gente tem 6 reuniões por plataforma, todos os dias. E aí a gente fala com especialistas do setor privado. Do excelente. Setor, o caminho que a gente está adotando aqui também. Você deve estar fazendo. E aí a ideia é a gente ter aí isso praticamente pronto no Mastadar em junho, né? Então, basicamente, assim, aquele negócio, né? A gente tem uma quarentena, agora tem que ficar em casa, a gente tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade. É isso mesmo. Então, assim, decorando também, aprendendo números, ver como é que está o orçamento, né? De verdade, não o orçamento que é comunicado, não o orçamento real. Isso foi muito benéfico para mim, assim, foi positivo eu ter estado na gestão, porque eu conheci muito servidor. E aí você tem acesso à informação. Né? Exato, eles gostaram da gente, né, do jeito que a gente trabalhou lá, depois de como eu saí também, que eu saí de maneira respeitosa, não saí batendo, sempre elogiei os servidores e tal. Então, eu recebo muita informação de gente de carreira que fala, Felipe, esse número que você está não tem nada a ver com o número real. Então, eu sempre fico fazendo essa em Minas, infelizmente, a gente tinha vários números, mas só foi saber mesmo depois que sentou na cadeira. Claro. Não, os caras esconderam, não passaram, não foram... horror. Aqui em São Paulo, o Haddad, né, que foi o último prefeito antes do Bruno Covas, ele deixou a prefeitura dizendo que tinha deixado um caixa de 700 milhões de reais livres, né? E a gente acreditou, né? A minha secretaria era uma secretaria de 1,5 bilhões de reais, que era a quarta maior. E aí eu fui descobrir que a minha secretaria estava com um rombo de 300 milhões de reais, sendo que ele tinha só a minha secretaria. A prefeitura inteira estava com um rombo de 7,5 bi. Por quê? Porque o Haddad suspendeu os pagamentos da prefeitura, todos, em agosto de 2016, né? Que foi nos últimos 6 meses, ele percebeu que ele não ia ser reeleito. Então, ele só, veja só, ele suspendeu, ele deixou as contas a pagar, né? Para o próximo ano e deixou 700 milhões em caixa com uma dívida de 7,5 bi. E a gente só conseguiu chegar nessa conta em março. Então, como é que você... Minas, em janeiro, já tinha conseguido, mas eram escândalos desse tipo. Não repassava dinheiro para a prefeitura, não repassava dinheiro recolhido de funcionário, empréstimo consignado. O funcionário recolhia o dinheiro e não pagava, os funcionários todos inadimplentes. Escandaloso, sabe? 3 meses de salário atrasado, um negócio horroroso. O problema é que a imprensa, isso é uma coisa que eu aprendi, a imprensa assumiu, já passa os dados para a imprensa de cara. Isso aí. Minas demorou um pouco nisso. Na comunicação no início falhou um pouco e pagou um preço caro por isso. Exatamente. Porque depois a culpa já fica para você e acabou. Não tem. Isso aí. Na transição você tem que olhar tudo, mapear tudo, comunicar tudo e já se organizar para o primeiro dia. Você já está fazendo o que é essencial para correr, né? Exatamente. Eu cheguei assim no meu processo anterior ainda a estudar muito contas públicas do Estado do Rio de Janeiro, estudei para caramba. Agora do Rio a gente está mapeando tudo, mas estão muito confusas. Eles mudaram o plano de contas para esconder números, o que não devia ser permitido, né? Plano de contas não deveria ter um padrão nacional que todo mundo deveria seguir aquele padrão, como a CVM faz com as empresas SAs. Por que no poder público não é assim? Por que cada tribunal de contas decide se o valor dos pagamentos aí inativos entra na conta de pessoal e os outros não entra? Como é que pode? Exatamente. E, aliás, as nossas 2 cidades são as únicas no Brasil que tem Tribunal de Contas Municipal, né? Que aqui em São Paulo custa 20 milhões de reais por mês. São 200 milhões de reais por ano que custa o Tribunal de Contas do município. Mas a maior soma no Rio de Janeiro, nesse aspecto, é bem maior do que São Paulo. O nosso Tribunal de Contas mais a Câmara de Vereadores, os dois juntos, custam 800 e poucos milhões de reais por ano. Tá. Per capita, o nosso gasto é muito maior. Daí são 700 e poucos bilhões, pelo que eu sei. Aqui a Câmara custa 1 bi. Não, então é maior. Mas per capita, o Rio é maior do que São Paulo. Agora, sabe quanto gasta Belo Horizonte? Quanto? 140 e poucos milhões.
por ano. É, É muito mais barato. Então, é uma oportunidade que você não dá para fazer. Dá. Sempre dá para fazer aquele negócio. Você é empresário também. Você está no meu setor. Quem é que faz melhor do que eu isso aqui? Pô, vamos lá ver o que ele faz, né? Vamos contratar alguém dele, vamos trazer para cá e vamos começar a fazer igual. Depois é que a gente vai ser criativo. Primeiro, se já tem um gap tão grande, uma diferença tão grande, vamos atacar essa diferença. Felipe, nós estamos aí há 3, 4 minutos de cair a nossa rede. Nós temos que nos despedir. Pô, ótimo conversar com você. Pô, muito obrigado por você participar. Vamos fazer outra, vamos trocar muita experiência. Deixa sair essa quarentena que eu vou aí passar um final de semana com você. Você vem aqui em São Paulo. Aqui não tem praia, né? Mas eu gosto muito de São Paulo, mas tem muita coisa boa em São Paulo. E eu tenho um filho que mora aí. Tenho netos aí, tudo. Vamos no Parque Ibirapuera, a gente senta ali no gramado para estudar as cidades. Vamos embora. Abração, muito obrigado. Pessoal, boa noite. Sigam a gente nas redes sociais. Vamos fazer um trabalho de militância pesado para expandir o conhecimento pelo novo. E o resto a gente vai fazendo ao longo do tempo. Abração, boa noite a todos. Para os meus seguidores, então, @soufredluz, né? Isso, para mim. @soufredluz. Soufredluz. Que é o tanto o Instagram, Facebook, Twitter, @soufredluz. E você, Felipe? O meu é @Felipe Sabará. @Felipe Sabará. Maravilha. Obrigado, viu? Tudo de bom. Boa noite. Vamos junto. Boa noite. Um abração. Abração. Tchau. Tchau.